O nome de Dario Benedetto e o fato do atacante de 32 anos de idade estar de saída do Boca Juniors começa a despertar expectativa no torcedor colorado. Algumas informações existem, já estão inclusive de posse do Inter sobre as condições financeiras que seriam necessárias para contratar o jogador. Mas o negócio, ele não tem uma viabilidade tão simples assim. E dentro dos detalhes que eu colhi, eu vou tentar traçar um paralelo do que a direção do Inter procura, do que traria Dario Benedetto, para a gente tentar entender qual a real possibilidade desse jogador atuar no Internacional. Também tem novidade sobre Mikael. O Inter recebeu uma informação importante da Salernitana da Itália que faz com que o jogador fique mais distante do Beira-Rio. Informações sobre a busca pelo camisa 9, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, eu vou fazer um resumo sobre as informações que eu colhi sobre Dario Benedetto, tá? Um nome que é trending topics nesse momento na torcida do Internacional. Muita gente pede o Dario Benedetto, muita gente especula o Dario Benedetto. E eu vou trazer aqui as informações que eu colhi, quais são as possibilidades desse negócio e o que a direção do Inter, dentro do possível, pensa e vê a respeito desse jogador, tá? Não é um negócio tão viável. Eu já começo colocando esses parênteses para vocês. O Dario Benedetto não é um centroavante barato e mais do que isso, é um centroavante que tem um nível elevado para o futebol sul-americano. Ele retornou para o Boca Juniors agora em 2022. Ele havia sido vendido em 2019 para o Olympique de Marselha por 16 milhões de euros. Pô, 16 milhões de euros para um cara que na época tinha 29 anos de idade. É muita grana, é muito dinheiro, mas ele foi vendido por esse valor. E depois de não dar tão certo no Olympique de Marselha, ele foi emprestado para o Elche da Espanha. Ele tinha propostas para outros clubes, o Olympique de Marselha queria se livrar do jogador, mas ele optou por voltar ao Boca, por ser o time do coração dele, por ficar perto da família. E eu comparo esse retorno do Dario Benedetto ao Boca com o retorno do Taison ao Internacional. O Taison tinha proposta da Roma quando veio para o Inter, proposta para ganhar o dobro do que ele ganha no Internacional, proposta de renovação contratual com o Shakhtar Donetsk. Ainda assim, ele optou por voltar ao Internacional. Não era sobre dinheiro, não era sobre competitividade ou nível de futebol, porque a Roma, por exemplo, está degraus acima do Inter em termos de competitividade, em termos de nível de futebol e de destaque no futebol mundial. Era sobre voltar a jogar no Inter. E por isso o Taison voltou. E o Benedetto foi mais ou menos essa história para voltar para o Boca Juniors, tá? O salário dele no futebol argentino, ele não é baixo. Eu não tenho a confirmação exata do número, tá? Mas o Lucas Colar, que sabe muito, e aí eu vou me embasar na informação dele, porque eu sei que ele é muito bem informado, apurou que os números são em torno de $240 mil por mês, o que dá R$1.300.000 por mês aproximadamente. É um valor, por exemplo, mais alto do que o Inter pagaria pelo Yuri Alberto. Mas vamos para comparação e vamos reunir os dois lados. Inter e Dario Benedetto, o que pode dar de jogo nessa história? Primeiro, o Inter tem as informações necessárias para investir no Dario Benedetto. Sabe que o Boca estaria disposto a emprestá-lo até o fim do ano, e o Dario Benedetto, é importante destacar isso, está saindo do Boca porque está brigado com os dirigentes. Brigou com o Juan Román Riquelme, que é o atual vice-presidente de futebol do Boca. Ele tem uma aceitação de parte da torcida organizada do Boca Juniors, tá? Da La Doce. É um cara que, pelo movimento de amor ao Boca e tal, tem moral com a torcida, mas o problema dele hoje é com os dirigentes. E em função disso, ele vai sair do Boca, ao que tudo indica, e em função disso o Boca está disposto a emprestar o Benedetto por 6 meses, até o final desse ano de 2022, e o Inter sabe disso. Sabe que pegando o Benedetto por empréstimo, teria que pagar o salário do jogador, que são esses R$1.300.000 por mês. O Inter tem essas informações, o que não significa que o Inter vai investir no jogador. O Inter buscou informações porque tem informações sobre quase todos os centroavantes do mercado. Por exemplo, o Inter tem informações sobre o Falcão Garcia, sabiam? O Inter sabe quanto que era para pagar, qual a modalidade de negociação para trazer o Falcão Garcia para o Inter. Nunca investiu na contratação do Falcão Garcia, mas tinha as informações. O Inter sabe quanto custa o Luis Soares. O Inter sabe qual a condição para tentar iniciar alguma coisa para trazer o Luis Soares.
não significa que o Inter vai atrás do Luis Soares. E, aliás, tá, nenhuma possibilidade. Eu, inclusive, citei hoje no AE2 que certa vez conversei com um dirigente do Inter e joguei de brincadeira, assim. E o Luis Soares. E o cara, esquece, não tem como, tem nenhuma chance. Pelo salário alto, Luis Soares. Então, eu sei que muita gente em determinado momento falou, atrás do Luis Soares. Não, nenhuma chance. Mas sobre Dario Benedetto, tá? E aí, voltando. O Inter tem informações sobre esse jogador. Não significa que o Inter vai investir. Não significa também que o Inter não vai investir nesse jogador, porque a gente sabe que o Inter tem um bom dinheiro guardado para contratar esse centroavante. A pergunta a ser feita é Dario Benedetto este centroavante incontestável que o Inter procura? E aí eu vou trazer outras informações para vocês. Por exemplo, o Mano Menezes entende que o centroavante ideal para jogar nesse time do Internacional não pode ser um centroavante tão fixo na área. Ele quer um cara de maior velocidade, um cara de maior ataque ao espaço. O Benedetto é até um pouco mais isso, mas não é exatamente a característica que o Mano Menezes procura e que o time do Inter procura, tá? O Yuri Alberto, por exemplo, seria um cara que se encaixaria perfeitamente no modelo de jogo do que o Inter está procurando para o centroavante. O Benedetto ele é um pouco mais físico, um pouco mais de área, não tem tanta velocidade quanto o Inter procura para esses movimentos. E aí tu investiu R$1.300.000 em um jogador de 32 anos, que não é exatamente da característica que o Inter procura, pode ser um pouco inviável. E mais do que isso. E aí voltando lá para o início da minha conversa com vocês. O Benedetto, querendo sair do Boca, poderá ter um mercado melhor do que o Inter. Um mercado de segunda linha da Europa, um mercado top de linha do futebol brasileiro, como Atlético e Flamengo. O Atlético até não procura centroavante, o Flamengo também não procura, o Palmeiras fechou agora, mas alguém que pague mais do que esses 1.300.000, ou tenha mais segurança para pagar esses 1.300.000, que o Inter não sei se pagaria pelo Dario Benedetto. Então são pontos que podem inviabilizar a vinda desse jogador, que não teve nenhum avanço por parte do Internacional até o momento, mas acho importante explicar isso para vocês, porque muita gente quer falar sobre Dario Benedetto e muita gente me pergunta sobre Dario Benedetto, e o que eu tenho de informação é isso. O Inter tem informações sobre o jogador, mas não fez nenhuma investida por ele, tá? Rapidinho, deixa eu falar com vocês uma atualização sobre Mikael. O Inter recebeu uma informação da Salernitana, um abraço pro Matheus Schenck, meu colega, que me alertou que é a Salernitana e não o Salernitana. Beijo pra ele. Da Salernitana da Itália, de que o Mikael está enfrentando problemas de peso. Ele está acima do peso. E o Inter está considerando isso para debrear da possibilidade de contratar o jogador, tá? Ontem eu falei que o Mikael estava em análise interna. Dependeria muito mais do Internacional, a possibilidade de contratar ele, do que do próprio jogador ou da Salernitana, porque Salernitana e Mikael estariam dispostos a fazer essa negociação. Dependeria do Inter querer. E o Inter está debreando um pouco por causa dos problemas de peso do Mikael, que ele já havia demonstrado também no Sport Recife. Então, um passo atrás dado na negociação pelo atacante de 23 anos, tá? Vai ter mais Diário do Inter KTO nessa quarta-feira. Tu deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo!